Bom, meus amigos, a gente está aqui, então, estudos da Carta de Paulo, dos Gálatas, né, a comunidade lá da Galícia. A gente começou a carta no último estudo, né, a gente falou do capítulo 1 e 2, um pouco do contexto histórico da região, né, que era uma região que tinha uns salteadores, lembra que tinha o rio Eufrates, né, que ligava o mar Mediterrâneo ao norte da Europa, e circulava muito mercadoria e tinha muito ladrão lá, muitos ladrões, né? E aí, a gente já refletiu isso várias vezes, Paulo fundava as igrejas exatamente onde tinham a maior necessidade da evangelização, né? Isso é muito interessante, né? E aí no 1 e no 2, ele só recordando aqui rapidamente, né? Ele dá lá a chancela dele, como Paulo de Tarso, né? O representante real do evangelho, e ele fala um pouco da discussão não, mas do encontro que ele teve com os apóstolos, né? Então, todas as cartas, né? Todas essas que a gente estudou, os Tessalonicenses, a primeira de Coríntios, a segunda de Coríntios e agora de Gálatas, a gente observa que tem uma mesma estrutura pedagógica, né? Então, ele se apresenta, né? Ele traz ali as suas credenciais e aí começa, né? A Scott está lá e aí lá no final ele, gente, mas tá tudo bem, vamos lá, né? Como um bom educador, né? Como um bom pedagogo, né? Ele fala, ó, tem autoridade, escutem o que eu vos falo, e depois, mas não esqueça que eu os amo, né? Mais ou menos essa lógica que o Paulo usa nas cartas, né? E aí, né, nessa 1 e no 2, ele está dando essa chancela dele, e no 3 ele começa já a dar como diz o outro, puxão de orelha lá na turma para entrar no eixo de novo, né? Na carta de Gálatas. E aqui, acho que das anotações que eu fiz, queria que a gente refletisse aqui junto, né? É muito interessante, porque, de novo, a gente já falou isso várias vezes, mas o Paulo, ele foi preparado, né? Ele foi preparado, né, espiritualmente no seu processo encarnatório e na sua trajetória humana enquanto Saulo de Tarso, para ser um profundo conhecedor do judaísmo e das leis judaicas, né? E das leis mosaicas e da cultura da religião judaica. Porque isso lhe seria necessário para a conversão desses judeus ao cristianismo, né? Então, ele fala isso com muita propriedade, né? Ele defende o conhecimento, o conceito do judaísmo com muita propriedade, trazendo essa reflexão, né, para esse processo de conversão. Que era muito comum que as igrejas lá se formavam, todo mundo se convertia ao cristianismo, e logo depois as raízes intrínsecas, né, em cada ser da religião judaica já vinha voltando o cristianismo lá para o que eram os dogmas do judaísmo, e o Paulo combatia isso, né? Então ele traz essa reflexão entre, gente, olha só, aqui é uma coisa e aqui é outra coisa, né? O que a gente fala aqui é do Cristo, é da vida, da verdade, e aqui é do Evangelho. Porque aqui na doutrina espírita isso acontece, né? A gente vê casas lá que tem casas espíritas formadas por espíritas convertidos ao espiritismo nessa encarnação, que tem as suas raízes religiosas de outras vidas e dessa também, né? Então você tem casas que tem lá traços da Umbanda, você tem casas espíritas que tem traços lá do catolicismo, altar, hierarquia, tudo aquela coisa, né? Tudo isso dentro da doutrina espírita. Você tem casas espíritas que tem lá música, que fala um pouco mais alto, como nossos irmãos da parte dos protestantes, da igreja evangélica. Então, você tem tendências religiosas que hoje se convertem ao espiritismo, mas ainda tem essas tendências. E aqui acontecia a mesma coisa, né? Então, você tinha lá tendências religiosas convertidas ao cristianismo, mas que ainda tem as suas tendências muito fortes, né? Aí, no capítulo 3, né, que o Paulo intitula A Lei e a Fé. Então, aqui ele aborda exatamente isso. Ele fala, gente, ó, judaísmo é a lei. Cristianismo é a fé. A fé no quê? A fé na lei. E aí isso é muito bonito que ele traz. Porque ele não desconsidera a lei. O Paulo fala, no momento que ele não desconsidera a lei, ele fala, não, a lei está aqui. A lei está aqui. Mas vocês pararam só aqui, no judaísmo. Aqui o cristianismo, Jesus, e como Jesus diz que eu não vim modificar a lei, mas fazê-la cumpri-la, aqui está a fé embasada nessa lei, né? E aí ele fala muita coisa aqui da doutrina espírita.
E ele combate essa lei que, né, judaica seguida à risca, né, das escrituras. O Hernani fala isso bem, né, já conversou muitas vezes com a gente, que é o não tirar o espírito da letra, né? O povo lá era a letra do jeito que era escrito e pronto, acabou, né? Não tirava o que tinha ali, né, o entendimento, né, do que aquela lei quer nos dizer, que é o que o Paulo comenta em relação à fé, né? Então, deixa eu trabalhar minha fé através do que ele fala muito da questão mediúnica também, do que estão vindo lá dos espíritos, de como se cumprir essa lei, porque aí sim essa lei vai ser cumprida igual Jesus ensinou, né? No versículo 1, aí, entrando de fato no capítulo, a lei e a fé, no versículo 1, Paulo já chega chegando, né? Então ele já fala, Gálatas insensatos, né? Ele já dá logo aquele puxão de orelha, né? Quem vos enfeitiçou, né? Vós antes cujos olhos descreveram Cristo crucificado. Isso aqui é muito bonito, né? Porque ele fala assim, vocês reconheceram o Cristo crucificado. Vocês escreveram o ato do Cristo crucificado. Mas agora alguém vos enfeitiçou. Vocês já estão perdendo, já estão caindo aqui no feitiço humano, de novo, das Escrituras, e estão perdendo toda né, esse despertar que o ato do sacrifício de Jesus fez os corações da época se despertarem, até hoje faz. Então ele já chama logo uma atenção para poder entrar no 2. E aí o Paulo ele tá bem em blocos aqui, né, na minha percepção. Não sei como é que foi de vocês. Mas, né, do 2 ao 14, né, que é um pedaço bem extenso, ele está falando aqui do mesmo assunto, né? Então ele fala da mediunidade aqui de novo, né? Então ele faz uma reflexão sobre a manifestação mediúnica acontecer por acreditarem na imortalidade e não seguirem a lei da época. Por quê? A gente se recorda que lá nos livros das leis, da tradição judaica, no Levítico fala e no Deuteronômio também fala, né, que não se pode falar com os mortos e nem deixar que os mortos se manifestem. A gente já discutiu isso lá na Carta aos Tessalonicenses, né? Então, olha como é que o Paulo aqui, nesse versículo 2, 2 a 14, ele já começa a combater isso. Ele fala assim, gente, tá claro aqui a questão mediúnica, todo mundo que está vendo que tá claro aqui a questão mediúnica, né? Isso aqui está acontecendo porque vocês estão embasados na fé da imortalidade do Espírito, que foi o que o Cristo, através da sua crucificação, que ele fala no versículo 1, demonstrou. Porque, olha, ele foi lá crucificado, depois apareceu aqui, né? Naquela época, o aparecimento de Cristo, pelo relato de Paulo aqui, já era encarado como mediúnico. Depois se transformou na questão da ressurreição, né? Que o Jesus ressuscitou do próprio corpo. Mas nessa época não, já era em caráter mediúnico, né? Então, o Cristo exemplificou na fé nele que morreu, continua vivo, né? E exatamente essa frase, né? Morreu e continua vivo, o Paulo já falou lá na Coríntios também que a gente estudou, né? Morreu, mas continua vivo. E aí ele vem aqui no 2, né? Ele fala, ó, quero que me expliqueis uma coisa. Recebestes o Espírito, quer dizer, recebeste o Espírito, recebeste a comunicação mediúnica, recebestes o contato mediúnico espiritual entre perispíritos, pelo cumprimento da lei ou por ter escutado com fé. Olha que bonito isso, né? Ele falando aqui da psicofonia, da clareaudiência, né? Porque, ó, você recebeu o Espírito porque você seguiu a lei, ou você recebeu o Espírito que você escutou com fé? Porque o que acontecia nessa época, né? Através da lei? Médium já existia, a gente já debateu isso aqui várias vezes, né? Aí escutava os espíritos comunicando, falando, instruindo. Não, não posso, porque a lei manda eu não escutar os mortos, né? A partir do momento que começou a se escutar, foi porque começou a se acreditar que os mortos podem sim falar, né? A fé na imortalidade. E aí Paulo já questiona. Vocês estão aqui recebendo os espíritos porque cumpriram a lei ou porque escutaram com fé? Só estão insensatos? Começastes com o espírito e terminais no instinto. Olha que legal também ele já falou, né? Então, quando ele mediunicamente ele recebe esse espírito que o Paulo fala através da fé em escutar,
ele está com o espírito com espírito. A doutrina espírita nos explica ligação perispiritual, conexão mediúnica, circuito mediúnico, tudo aquilo que o Kardec explica lá no livro dos médiuns e no livro dos espíritos e na Gênesis. Então ele fala, começaste com o espírito e terminais no instinto. Porque depois, com o tempo, eles já deixavam o instinto reagir e falavam assim, meu, isso que está errado, é a lei, é a lei, é a lei, é a lei, é a lei. Né? Que embasa aqui a nossa fé raciocinada, que a gente tanto reflete. Né? Isso foi um dos pontos que eu anotei aqui, no comecinho desse trecho do 2 ao 14. Se vocês têm algum comentário nesses primeiros. Eu tenho, sim. A minha linha de raciocínio também foi a mesma que a tua, mas eu parei já logo na introdução ali, no começo, quando ele pergunta quem vos enfeitiçou. E aí a questão mediúnica é como se você já explicou a questão. Você está tendo a manifestação pela fé ou pela lei, né? E quem é que está se manifestando através disso? Por isso que ele vem chamar, eu acho que ele dá essa culpa, deixa eu colocar as coisas no trilho novamente, né? É quem vos enfeitiçou. Porque quem lê assim, não tem a visão da doutrina, pô, é como se a gente falasse, pô, você parece estar enfeitiçado, né? E aí eu lembrei da pergunta do livro dos espíritos, que seus espíritos influenciam em nossa vida. Muito mais. Eles conduzem, né? Eles que nos conduzem, né? Então, só precisa saber quem é que a gente deixa nos conduzir, né? Lá não está dizendo se vai ser o espírito bom ou o espírito ruim, ou ruim. Simplesmente, eles nos conduzem. Vai depender de você escolher qual lado que você quer ser conduzido. É verdade? E aqui Paulo vem colocar isso, né? E quando você fala da questão da mediunidade, ele fala assim, lá no 6, por exemplo, Abraão confiou em Deus e isso lhe foi anotado como crédito. É interessante, né? Porque eu lembrei da história de Abraão, quando pede para sacrificar o filho, e ele foi lá, e aí Deus aparece para ele e fala com ele, né? Agora, a gente trazendo para a doutrina espírita, a gente sabe que isso foi uma manifestação mediúnica também, né? Ou seja, voz direta, não importa, fenômeno físico, pela chacha de fogo, pelo cordeiro que depois apareceu, tudo isso é uma questão mediúnica. Quando ele fala isso, confiou em Deus, ele foi anotado como crédito, ele está dizendo para eles, confiem no que vocês estão percebendo, ouvindo e sentindo, mas com fé. Tem a lei, mas faça com fé. Confie no que está acontecendo com vocês. Não é isso? Exatamente. A fé em Deus é super importante. Aí deixa bem claro isso aqui. E a gente aprende isso, né, na doutrina espírita, no curso mediúnico. Da fé, né, quanto mais fé o médium tiver, melhor ele é mediunicamente, né? Porque um dos processos do circuito mediúnico lá que a gente estuda é a fé, né? A fé do intermédio, né? De acreditar que sim, tem lá o campo mediúnico, porque senão vem a comunicação e fala, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. A primeira coisa que acontece é isso, né? Quando tem a pouca fé. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça, imagina. Isso não é mediunidade. Isso aqui é coisa da minha cabeça, isso aqui é meu, né? Já falando, isso aqui é meu. E atrapalha as tarefas, né? A gente estuda isso. Anímico, isso é anímico. Isso é anímico, né? Isso é meu. E a gente estuda isso. E é por isso que ele fala, lá no 4 antes, ele fala um negócio super interessante. Eu anotei aqui no 4 e no 5, né? Dois pontos também, para a gente, chegando lá no 6 que o Hernando comentou. Que quando ele começa a falar lá da questão, né? Vocês estão aqui recebendo os espíritos, e ele fala, experimentastes em vão coisas tão grandes? Ele pergunta, né? Isso aqui é muito legal, né? Porque é a mesma coisa. Poxa, vocês experimentaram coisas tão grandes, ou seja, se conectaram, vocês tiveram vidências, vocês tiveram orientações, vocês tiveram aqui interações com o mundo espiritual, que são coisas grandes, né? Que se até hoje para nós aqui imagina para a época, né? O próprio Cristo. Exatamente, né? Exatamente. Tiveram lá o exemplo dele em vão. Né? Então, até esse questionamento, beleza, ok, o Paulo está perguntando se foi em vão. Mas o que ele fala depois é maravilhoso. Né? E aqui ele corrobora a perfeição divina, né? De que Deus não erra.
Deus não faz nada que esteja errado, porque ele é perfeito. Então, quando ele comenta isso, ele fala, experimentaste em vão coisas tão grandes, se é que foi em vão. Né? Ou seja, nada é em vão na natureza, na obra, na criação. Nada é em vão, nada é em vão. Né? Eu fui lá e roubei um banco. Eu estou coletando para mim os meus ajustes futuros, mas nisso tudo não é em vão. Porque, no mínimo, vai servir para eu me corrigir no futuro ou para alguém exercitar algo do que perdeu ali. Né? No mínimo, alguém. Fora todas as outras coisas que vão estar envolvidas nesse ato de um banco roubado, que também está tudo certo. Está dentro da pedagogia divina. Né? Só lembrando que essa pedagogia divina, existe N caminhos que nós ainda, no estado que nós estamos, nem sequer imaginamos quais os caminhos do Pai que Ele tem. Porque muitas das vezes nós espíritas, ainda dentro do nosso conhecimento, elas falam assim, não, ação e reação. Matou, vai morrer. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque o arrependimento e o amor cobrem multidão de pecados. Às vezes, uma pessoa que mata uma família, na outra encarnação, vem para cuidar de uma creche. E não necessariamente precisa ser assassinado. Então, é esse o caminho, né? Como você falou muito bem, nada é perdido. Nada. Exato. Outro dia eu estava lendo uma reportagem falando que porque, né, vamos pensar aqui, ó, um pouco disso. Quando eu li esse trecho aqui, será que foi em vão, mas nada é em vão? Eu pensei nisso, vou comentar com vocês. A gente olha pro Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, poxa, um puta de um cara, assim, carismático, né? Um ídolo, né? E de fato, um ídolo, uma boa pessoa, aparentava ser uma pessoa, tinha projeto social e tudo mais, um corredor de sucesso e tal, morreu num acidente, desencarnou num acidente lá. Será que tudo que ele fez, tudo que ele dedicou, tudo foi em vão? Que é a pergunta que o Paulo faz aqui. Né? Foi em vão? Nada em vão. Porque eu estava lendo uma reportagem outro dia dizendo que a morte do Ayrton Senna chocou tanto o mundo do automobilismo que houve grandes investimentos em segurança, mudanças de regra, e depois não morreu mais ninguém. Não morreu mais ninguém. Nunca mais morreu gente na Fórmula 1. Mas o Senna foi o último. Quer dizer, foi preciso morrer um de impacto, né, para que outros tantos não sofressem os acidentes. Né? Nada é em vão. Então, quer dizer, a trajetória do Ayrton Senna não foi em vão. Serviu para algo. Né? Melhorar a segurança na prática daquele esporte. Né? A gente comentou mais cedo, antes de começar o estudo bilionário lá dos Estados Unidos que doou tudo. Poxa, ele construiu esse império lá do Duty Free em vão? Não. Ajudando um monte de gente e inspirando outras. Né? Então, assim, essa reflexão que o Paulo traz aqui é muito bonita. Né? Nada é em vão. Aconteceu algo na minha vida. Putz, deu errado, que eu estou aqui no fundo do poço. É em vão? Não é em vão também. Né? Deus, por quê? Por quê? E só agregando uma coisa ao Ayrton Senna, né? Quem viveu, viu e assistiu e passou por esse período. No seu desencarne, ele parou o mundo, cara. Parou. O mundo parou de fazer guerra, o mundo parou. As pessoas simplesmente sentiram aquele desligamento dele, né? Exatamente. As pessoas, por algum tempo, foram companheiras uma da outra. Exatamente. Multidões paravam sem ter... Você não via dizer, olha, estão brigando ou questionando. Não, simplesmente ele conseguiu fazer, como nada é em vão, como se diz, fazer a trajetória aqui na Terra. Maravilhoso. Deixa eu fazer um comentário aqui também, que eu estava lendo o capítulo assim como um todo, que eu entendi que Paulo é recebido pelos Gálatas, ele chega doente e assim, sempre, né, com nenhum recurso, e ele é muito bem recebido, ele é muito bem tratado, eles usaram de fé
achando que nem ia pegar a doença dele, cuidaram dele com muito carinho e tal. E aí dá a impressão que ele ficou lá, já aproveitando, se recuperando, e fundou a igreja com os Gálatas. E aí ele foi, né, nessa fé, nessa ligação aí que ele teve com esse povo, então, com certeza despertou aí a mediunidade, pelo que ele fala aqui, né, começasse com o espírito, né, com E maiúsculo, assim, quer dizer, com certeza eles tiveram muitas reuniões, contatos mediúnicos, tiveram várias curas, inclusive, pelo que ele fala mais para frente, eles tiveram várias instruções, e aí depois terminais no instinto, né? Eu estava lendo uma passagem aqui do livro Pão Nosso, que chama Insensatez, né? Que ele está falando sobre essa insensatez dos Gálatas, né? Que ele já começa falando que eles são insensatos. Que aí Emmanuel fala, né? Que muitas vezes é isso. A gente às vezes tem toda uma fé, toda uma dedicação à religião, a alguma situação. A gente está doente, por exemplo, pede uma cura, vai lá fazer uma cirurgia espiritual, vai todo maravilhoso, recebe alguma coisa, ou seja, no nível físico ou psicológico, tal, e a gente se liberta de um obsessor, do que seja. Depois, na sequência, a gente se vira e fala, bom, agora como que eu posso fazer dinheiro com essa situação? Como que eu posso fazer isso para os outros também, ficar rico? Como que eu posso agora aí sair do nível espiritual, fraterno, para depois ir para o instinto, tipo, como que eu vou passar por cima dos outros agora com essa situação que eu tenho, com esse conhecimento, com qualquer coisa que seja, né? Ele fala nesse capítulo do 155 do Pão Nosso, que é sobre essa insensatez, que eles começaram lá em cima, pelo que eu entendi, tendo vários contatos mediúnicos, tendo várias, né, deve ter muitos mentores falando com eles, explicando o evangelho de Jesus, coisas, eu acho que deve ser reuniões muito legais. E daí depois eles começam a misturar com a lei mosaica e começam a ficar confusos, o que é lei, o que é fé, né? E aí ele vem bravo, falando, quem vos enfeitiçou? E aí fica mandando essa carta aí, dando essa bronca, porque vocês estavam indo tão bem, né? Até eu sair daí, todo mundo na fé, naquela, né, super fraternidade e tal, e depois estão misturando com a lei, então não precisa mais. Agora, vamos entender então a diferença entre a lei e a fé, que é o título desse capítulo, né? Exatamente. Muito bem colocado. E isso acontece mesmo até hoje, né? É muito comum. A gente vai lá para nossa tarefa, seja ela qual seja, no centro espírita, a gente é um anjinho, né? A gente chega lá iluminado, né? Nossa, como eu sou bondoso. Saiu, meu, primeira esquina já tá brigando, né? Já tá discutindo, já é o instinto que você comentou, né? A gente sai lá do espírito pro instinto. Muito bem colocado. Insensatez, né? Tá brigando no estacionamento, às vezes já, né? Dando troco errado no estacionamento, Exato, etc. exatamente. Não é fácil. Aí no 5 aqui, acho que só um comentário breve também, que mais uma vez fica evidente aqui, né, a questão mediúnica que o Paulo coloca, né? Ele fala, ó, pois bem, aquele que vos concede o Espírito e faz milagres por vosso intermédio, né? Olha que legal. Por vosso intermédio, faz porque cumpres a lei ou porque escutais com fé? Então, de novo, ele compara a questão mediúnica, que a questão mediúnica ela pertence à fé, não à lei mosaica. A lei mosaica proibia. Mas a colocação que ele fala, né, que o espírito que faz milagre por vosso intermédio é o conceito mediúnico, né, que é o medianeiro. De fato, o espírito, o que é o milagre que ele chama aqui, né, é a manifestação, seja ela qual for. É o anormal. A gente estudou isso também em algumas das cartas. A definição de milagre é aquilo que é o sobrenatural, né, que então, o natural, qual que é o natural? O natural é o Hernani, é o Hernani. O Hernani, de repente, muda a feição, começa a falar coisas que não é do Hernani, começa a escrever cartas em outros idiomas. Quer dizer, isso tudo aqui é um sobrenatural que era chamado de milagre, né? Então, o espírito opera o sobrenatural através do seu intermédio, né? Através do medianeiro, que é um médium, né? As próprias curas, né? As próprias curas, exatamente. O milagre é a própria cura, exatamente. E aí, quando você fala, eu fico pensando, quando eu li o texto, eu tinha pensado, agora eu lembrei disso. Fala da lei, né? E ele fala,
no 5 que você leu agora, né? Ou faz porque cumpres a lei ou porque escuta com fé? E você lembrou muito bem, porque a lei mosaica falava que não podia conversar com os mortos. E aí eu retorno lá atrás, no começo, e venho com a pergunta dele, quem vos enfeitiçou, né? Porque ele vinha falando sobre o processo mediúnico, sobre o contato com os espíritos, o mundo espiritual, né? E aí é uma imaginação minha, tá? Que os Gálatas devem ter, nesse momento aqui, pegado a lei e falado, ó, a gente está falando com os mortos, mas não pode. Exato. Fala, ó, você vai ficar na lei ou você vai ter fé? Entende? Essa é a minha visão que eu tive aqui. Eu concordo 100%. Também acho que é isso que ele falou. Podemos seguir aqui? Aí no 6, né? Você falou 6, é muito legal esse exemplo do Abraão que ele cita, né? Então aqui ele já começa, ele está falando da lei, já começa aqui a fazer as referências no Antigo Testamento, né? Então a gente lembra lá a história Observa que ele cita Abraão, por quê? Abraão é o pai do judaísmo. Né? É o que começou. Exatamente, começou tudo. É a origem, né? A origem. A origem de tudo, né? Ele conta a história lá, né, do Abraão com seus 2 filhos, que Deus pediu para que eles sacrificassem um dos filhos no como é que é o nome daquele lugar mesmo? No lugar lá, tem um nome, me fugiu o nome agora. Que eles sacrificassem um dos filhos ao invés do cordeiro. Era comum sacrificar o cordeiro, né? Era uma tradição, né? Era comum sacrificar o cordeiro e aí ele foi lá para sacrificar o filho. E ele relutava, porque foi prometido a ele, né? A ser todo o povo de Israel seria descendente de Abraão, né? Ele seria de fato o pai de todos ali. E ele vai com fé na palavra. Contar. Ele fala, consegue contar as estrelas? Consegue contar as estrelas, exatamente. E aí ele vai... Oi? Aí ele fala, vai ser sua descendência, Abraão. Vai ser sua descendência. Muito bonito, né? Isso aí. Bonito, lindo. E aí o Abraão vai lá para sacrificar o filho dele até o último momento mesmo, né? E aí aparece lá o cordeiro amarrado à árvore, né? E ele entende que ele não fraquejou na fé, né? Ou seja, amo meu filho e tudo mais, mas minha fé em Deus é maior. A mensagem desse trecho é isso, né? Então, beleza, amo a lei aqui que eu sigo, mas minha fé em Deus deve ser maior. Né? A referência que o Paulo usa é exatamente essa, né? Então ele fala esse exemplo é muito bem colocado para ele, né? Abraão confiou em Deus e isso foi anotado como crédito, né? Ou seja, confiarmos na lei divina, em Deus, na sabedoria e na bondade é crédito para gente, né? Não é débito. A gente vai acumular aqui créditos, né? Saber andar na lei divina é angariar créditos para o nosso espírito no plano espiritual quando a gente desencarnar. No Monte Moriá, que Abraão foi? Monte Moriá, exatamente. É isso aí. Eu tive a oportunidade de ir lá. Muito, muito... É um montezinho... É um morrinho. A gente pensa que é um vulcão. Não é. É um barranco. Vamos falar assim. Definição melhor não tem. Exatamente, é um morrinho, né? É como o Mar Vermelho, né? Lá no sul de Israel também, na Eilat, outra cidade, eu também pude ir lá. Poxa, eu fui assim super, né? Caramba, meu, vou ver onde o mar abriu no meio. E aí você chega lá na ponta da praia, assim, aí do lado de lá você vê o Egito mesmo, né? Já o Egito, outra terra. E aí você vai andando mesmo a pé. A água vai só na canelinha e você chega lá no Egito. É interessante. Mas é tudo assim, né, cara? É tudo contado como um mar. E é um lago, o mar é um lago, outro negócio. É tudo meio superlativo, a gente fica achando que chega lá, esse barranco. É uma penínsulazinha lá com água na canela, você atravessa, caminhadinha boa até. Está resolvido. Está resolvido, é interessante. Você sabe que, falando de Abraão ainda, quando eu li isso aí, eu lembrei da história também, que quando ele subiu com o filho,
Sara, esposa, descobriu o porquê que ele estava subindo. Né? E aí, olha a importância da fé, né? E se não me engano, foi... Porque ela viu o bode lá embaixo amarrado, né? Ela falou, ele subiu com as coisas de sacrifício. Sem o bode está aqui e meu filho não está. Exato. E se não me engano, foi aquele Alberto Almeida que comentou, e eu achei maravilhoso isso, porque ele estava falando da fé, mesmo a gente passando com a fé e sustentando todas as leis e as provações, não devemos esperar aquela vantagem que muitas das vezes a gente espera. Porque Sara morreu. Quando ele desceu de lá, Sara estava morta. Né? Então, ou seja, ele foi lá, conversou com Deus e falou, não, agora eu entendi, você realmente tem fé. E a esposa estava morta. Exatamente. Observa, né? Pelo ato dele de fé, mesmo assim, tem que passar pela aprovação que é dele. Aprovação, dela. Exatamente. Legal. É muito, a Gênesis é muito linda, o livro da Gênesis. Maravilhosa. É encantadora, né? Como diz Haroldo, é uma melodia. É uma melodia. Aí, minha próxima anotação é só lá no 10. Não sei se vocês têm aí alguma coisa entre o 6 e o 10 para a gente comentar. Eu queria uma frase para a gente poder... Eu tirei daqui. Do 10 também. Né? Eu até anotei ela aqui. Os que dependem do cumprimento da lei caem sob maldição. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse 10. Sobre isso. E aí é uma sequência do 9 que fala: os que creem são abençoados. Né? E os que dependem do cumprimento da lei caem sob uma maldição. Na verdade, é um contraponto, né? Eu queria provocar a nossa conversa pelo seguinte: hoje, muitos, né, nós vimos isso. Onde está escrito a lei de Deus, na sua consciência. A gente vai pegar nossos irmãos aí evangélicos. É a palavra, é a lei. Existe muito disso, né? E que maldição se considera Paulo quando ele diz isso. Aí é uma referência que aí nós espíritos, como a gente está falando, que é na questão de não ter um trabalho mediúnico coerente. Foi isso que eu tentei entender disso. Porque, na verdade, seguir a lei de Deus, e aí nós também seguimos, não é uma maldição. Mas sim, se a gente se apega nela, você não tem um trabalho coerente sem fé. Eu entendo que essa lei é a lei humana, né? Se você ficar só focado nessa lei humana, você está numa maldição. Porque a lei humana ela é uma lei transitória, ela é mutável. A lei de uma época é diferente de outra. Quer dizer, se você ficar preso à lei humana, feita por pessoas humanas, quer dizer, defectíveis, é ruim. E isso é o que a gente precisa tomar para a gente hoje, né? E a gente ficar ao pé da letra, nesse caso aqui também, do estudo bíblico, também é um problema, porque também a gente já está avançado para a gente já entender que o espírito da letra agora, né? Mas os que creem são abençoados. Quer dizer, isso é bonito, porque essa fé que traz essa bênção e outras várias coisas boas, a confiança, a alegria, a esperança, renova um monte de virtude na gente, incremento que a gente já tem. Né? Mas quando a gente já fica pensando no cumprimento da lei, vou fazer o que está na lei, mais nada, vou fazer o mínimo, o básico, eu não roubo, não mato, não tal, mas eu também não ajudo, eu também não faço nada mais. Né? Eu fico só... Né? A lei fala assim, o que se você fizer tal coisa, acontece tal pena. Né? Isso é a linha de uma lei. Né? Mas se você não fizer, a lei não fala nada sobre isso. Né? Aí está todo um outro lado que você não discute na lei. Né? A lei só discute o quê? Atos possíveis serem feitos e a pena. Né, para isso. Então, é uma coisa que a gente entender isso, porque se você fica preso nisso, que crime que eu cometo e que é a pena de uma lei, é uma maldição mesmo ficar nessa vida. Agora, quando você vai pelo outro lado, e se eu não fizer isso, fizer diferente, fizer outras atitudes boas, aí você entra nessa crença que ele fala que é abençoado. Não, perfeito, a reflexão que eu tenho é bem nisso que vocês dois falaram, né? E aí lembrando, voltando na época, a gente colocar aqui na época deles, que acho que é dentro do comentário da Renata, foi muito bem colocado também, que a lei humana na época era a lei mosaica.
né? Essa era a lei que regia, né, a conduta da humanidade. E o Paulo vai falar lá na frente, no 15 ao 22, ele fala dessa lei como conduta da humanidade. E aqui tem um paralelo legal para a gente refletir dentro do que a gente conversou agora. Porque o Paulo, toda hora que ele confronta aqui fé e lei, né, ele confronta exemplo de Jesus e lei judaica, lei mosaica, né? O que Jesus fez e o que a lei manda, né? Então, Jesus aqui desencarnou e apareceu em espírito e se comunicou. A lei mosaica fala que não pode morto se manifestar e falar com os mortos, né? Então, quando ele fala aqui que aqueles que creem são abençoados são abençoados com Abraão que teve fé, ou seja, aqueles que têm a fé em Jesus, que é a fé nas leis divinas, que é a fé no amor, são abençoados. E aqueles que cumprem a lei, que é a lei mosaica, somente cumprem a lei, caem sob uma maldição. E a maldição que a minha interpretação é sofrimentos futuros, né? E aí eu reflito aqui na passagem da mulher adúltera. Por quê? Aí dentro do que a doutrina espírita nos ensina, né? Que a gente estuda. Aqueles que têm fé, ao ver a mulher adúltera, compreende que é um espírito em evolução, inerente às suas fraquezas, que ela colherá a seus próprios ajustes e que terá a oportunidade de se redimir, de perdoar e ser perdoado e ser feliz algum dia. Isso aqui é a fé. Concordam comigo? Essa é a fé. Qual é o outro lado dessa moeda na mulher adúltera? O que manda a lei, tem que apedrejar. Né? Então, aqueles que seguem a lei, eles apedrejam a mulher, causam o desencarne de alguém pelo ato de violência e vão pegar para si a maldição futura do sofrimento do reparo. Então, né, o Paulo deixa muito claro isso aqui. Nas nossas condutas, deles aqui da época, e serve para a gente também, o que eu vou priorizar aqui? A lei ou a fé? Né? E aí eu trago uma reflexão aqui para nós, a doutrina espírita, né? E quem está ouvindo a gente, quem está... Porque a gente tem alguns dogmas aqui na doutrina espírita, que às vezes a gente cai nesse mesmo problema, nessa mesma maldição aqui, por fato de seguirmos as leis que nós criamos a doutrina espírita, não tem nada a ver com os espíritos e com a doutrina, nenhum espírito falou, né, isso da forma que a gente interpreta, em prol de cumprir a fé em Deus. Então, por exemplo, é muito comum, né, uma frase que eu vejo aqui, que a doutrina espírita, as casas, muitos de nós espíritas, defende como uma lei, né? Não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Sim, verdade isso. Verdade isso. Mas se levarmos isso sem tirar o espírito da letra, a risca, ferro e fogo, como era a interpretação das leis mosaicas, a gente vai estar aqui colhendo nossa maldição, porque vai aparecer um faminto, a gente fala, não, ó, você está com fome aí, você continua com fome, que eu vou aqui te falar que o processo reencarnatório é assim, que a gente vai se melhorar, tal, né? Eu me lembro de uma vez que eu presenciei, que eu estava num grupo espírita, na porta, na entrada, né, na recepção do grupo espírita, eu, uma companheira da casa da época, e apareceu uma mãe desesperada com uma criança, ambas aflitas, a mãe aflita, chorosa, a criança assustada, com os olhos arregalados, e a mãe desesperada, olha, tem que dar um passe na minha filha, porque a gente não aguenta mais, e aquele desespero, e a companheira da época que estava comigo, seguindo essas leis, né, falou, oh, então, mas é que o atendimento fraterno é só na quarta-feira. Né? Você tem que retornar aqui na quarta-feira, você vai fazer um cadastro, vai passar aqui numa triagem, depois você vai sentar para conversar com alguém. Não, beleza, sim, ela pode fazer isso na quarta-feira, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço, se acalma. Né? É um passe que vai te acalmar o coração? Tá aqui, vamos lá dar um passe.
isso aqui é ter a fé em Deus, né? Fé que deixa eu servir, né? Deixa eu ser útil, deixa eu acolher. Depois sim, nós vamos cumprir essa lei aqui que tem que ser feito, né? Mas toma cuidado, porque o que pode acontecer? Essa mãe pode desistir. Pode chegar a nós uma pessoa prestes a desistir da vida pedindo ajuda, e se nós não tomamos cuidado de ter a acessibilidade de tirar o espírito da letra, nós vamos seguir o que mandam os dogmas e as orientações dos humanos, das casas, das regras individuais de cada casa espírita, né? E vai causar ali a falta de acolhimento, de afeto com alguém que estava desesperado, e essa pessoa tira a própria vida. E aí está lá na doutrina espírita, no livro dos espíritos, ou no Céu e Inferno, não me lembro, tem culpa aquele que por omissão causa o suicídio de alguém, é fruto da omissão de alguém que lhe negou socorro? Tá lá isso lá, perguntando. E aí fala, sim, carregará a culpa pela omissão do serviço de socorro. Né? Então, é uma maldição aqui que o Paulo está falando. Não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Exatamente. E aí, eu quero agregar o que você falou muito bem, Thales, sobre uma pergunta, né, que você comentou. Quando Estevão está sendo apedrejado por Saulo, o que ele fala para Jesus sobre Saulo? Olha, ele é uma boa pessoa. Está cumprindo. Ele está cumprindo a lei, né? Está cumprindo o que arrematar o que você acabou de falar. Exatamente. Ele está cumprindo a lei. Ele está cumprindo a lei, mas ele é uma boa pessoa. Exato. Entende? Quando você falou do exemplo da mulher adúltera, eu lembrei de Estevão. É, uma coisa, né? É uma coisa. Ele está cumprindo a lei, Jesus. Olha, mas no fundo você vai ver que ele é uma boa pessoa. Você vê, né? Estevão mandando um recado para Jesus, né? Abusado. E o detalhe do livro, Paulo Estevão, que nesse momento, Jesus só está passando a mão no cabelo dele. Exatamente. Ele está lá todo... Coisa falando, né? É, Jesus, deixa eu te dar um recado aqui, ó. Mas é verdade isso, né? E acho que essa é uma reflexão para nós todos, né? A gente preferir a mensagem não é que a gente não tenha que cumprir, não. Tanto que Jesus soube cumprir a lei. Essa é a diferença. Né? Ele soube cumprir a lei com fé raciocinada e com amor à frente de tudo. Né? Não é que a gente não tem que cumprir as orientações das casas espíritas que a gente frequenta, não. Mas que a gente saiba cumprir as orientações humanas, mas com a fé raciocinada e o amor à frente de tudo. Porque senão a gente vai estar nesse ponto 10 aqui que Paulo está falando. Perfeito. É que Jesus tinha tanto argumento, né, gente? Olha como perguntar para uma galera que atira que a primeira pedra quem não tiver pecado. Da onde eu ia tirar essa ideia para perguntar uma coisa dessa para aquele pessoal arraigado a essas leis mosaicas, né? Esse monte de ritual, de regra, tudo muito certinho, organizado, com 630 e poucos tal. Como que a gente tem essa ideia? Quer dizer, ele conseguiu mudar, flexibilizar a lei sem afrontar, sem chocar, mas fazendo a pessoa voltar para a própria consciência dela. Exatamente. Né? Olha dentro de você, vê se essa lei realmente ia ser boa para você. Se coloca no lugar dela e vê aí o que você acha dessa lei. Vamos mudar, vamos flexibilizar isso daí um pouco. Então, tem que ter uma autoridade moral, né? Muito grande. Muito, né? Muito elevada. E aí no 10, acho que fala disso, né? Ele mostra como que Jesus soube cumprir a lei, né? O saber cumprir, né? Que ele fala, os que dependem do cumprimento da lei caem sua maldição. Ele continua, pois está escrito, maldito, é aí que está lá no Antigo Testamento isso aqui, está lá no livro de Números. Maldito quem não mantiver o que está escrito no código da lei, pondo-o em prática. Né? Então ele fala, maldito quem não mantiver o que está escrito na lei, né? Pondo em prática. Então, de fato, saber não cumprir o que determina aquela lei, né? Que é diferente do que a maioria da época fazia e que é diferente do que a maioria de nós aqui também faz no nosso dia a dia.
E o Lindão 11 também achei, olha, que ninguém é justo diante de Deus por cumprir a lei. Comprova-se. Por quê? O justo viverá por crer, que também está no Antigo Testamento, né? Então, não é justo perante Deus porque você cumpre a lei, mas por crer. O justo viverá por crer. É bonito, né? Porque a lei não depende da fé. Né? Então, a lei está lá. Né? Antes, quem a cumprir, viverá, por ela viverá. Então, é uma coisa muito legal, porque a gente vive pela fé. É isso que nos impulsiona aí para frente, não a lei. Né? A lei não traz para ninguém boa vontade, de assim, forças para cumprir. É uma coisa ritual, é uma obrigação, né? Que você meio que se impõe e dá uma sensação de culpa se você não fizer aquele ritual, obedecer aquela regra, aquele dogma, o que seja, né? E quando você vive pela crença, por ter fé, é muito mais liberdade, né? É isso que eu acho. É aí que Jesus pode falar essa parte aí do, olha, que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quer dizer, vamos rever a lei para o outro ângulo agora. É uma questão de liberdade que não tem quando a gente fica dependendo de uma coisa rígida como uma lei, assim. É isso aí. E podemos seguir aqui? Sim. No 13, para mim, também é de extrema beleza aqui a lição de Jesus, né? O caminho que Jesus fez para que a gente, eu falo nós, a humanidade inteira, se livrasse daquela cegueira de seguir a lei. Porque se não tivesse Jesus, provavelmente o mundo era daquele jeito, até hoje. Já pararam para pensar nisso ou não? O que seria do cristianismo se ele não voltasse em espírito? Exato. Não, e se ele nem tivesse vindo, né? Se Jesus nem tivesse vindo, o mundo inteiro hoje, 7 bilhões de pessoas que aqui estão, muito provavelmente seriam aquelas práticas. O mundo seria aquele judaísmo antigo. Né? Dente por dente, com essa olho por rigidez, olho. com essa cegueira da lei, né? Com essa coisa. E Jesus veio nos livrar disso que Paulo comenta, e da forma mais linda, né? E aqui tem poetizado que Paulo fala, ó, Cristo, submetendo-se à maldição, nos resgatou da maldição da lei, como está escrito, aí está lá no Velho Testamento também. Maldito quem é suspenso a um madeiro, né? Por quê? Isso aqui era uma determinação do Antigo Testamento, era uma prática de castigo, de pena de morte. Para criminosos. Né? Para criminosos, tinha que ser crucificado no madeiro. Tanto que Pilatos pergunta, né, como é que vocês querem fazer então com ele? E aí, que crime que ele cometeu? Eu não vejo crime nenhum. Não, mas a hora que a população escolhe Jesus a Barrabás, que Pilatos fala, tá bom, vocês estão falando que eles são criminosos, O que é? Que prende ele? Né? Aí Caifás fala, não. Nossa lei manda subir no madeiro, ser crucificado. Né? Aí o Pilatos fala, então tá bom, então leva. Pode ir lá crucificar. Né? E aí, e é isso que é bonito, né? Que ele fala, ó, Cristo se submeteu a essa maldição, né? O que é a maldição? A maldição é o maldizer da lei. Essa é a maldição, né? Cristo se submeteu ao maldizer da lei, né? Para nos livrar dela. Isso é muito lindo, né? Porque o exemplo dele, ele falou assim, olha, vocês seguem a lei de forma tão cega e tão sem raciocinar na fé e tão sem amor como primeira opção, que a lei desse jeito que vocês estão executando, a Judéia inteira está vendo que está sacrificando o inocente. Olha que bonito que é essa história de Jesus. Né? Que esse exemplo dele é isso, ele fala assim, percebam, porque qualquer um de vocês sacrificarem, qualquer um de vocês crucificarem aqui nessa terra hoje, vocês vão encontrar um motivo para ele estar lá. Então a lei está certa, eles vão falar isso. Não. A gente crucificou o Hernani. Mas por quê? Não, ó, o Hernani deu uma vacilada aqui.
Ah, é verdade, é. Não, a gente tem que continuar crucificando mesmo. A gente crucificou a Renata. Não, mas a Renata não fez nada. Não, mas, teve essa vacilada aqui. Ih, é verdade, é. Não, então tem que crucificar mesmo. O Thales, então a gente ia ficar nessa. Só que todo mundo lá percebeu que Jesus não foi enquadrado. Nenhum dos pecados não foi enquadrado em nenhum dos crimes e não foi enquadrado em nenhum dos contrassensos que a lei mosaica mandava crucificar. E todo mundo percebeu e falou assim, tá errado. Isso aqui tá errado. A gente é inocente. No entanto, que um dos ladrões falou, né? Exatamente. Falou pro outro. Cara, a gente tem pecado, ele é inocente. Exatamente. Exatamente. Então, esse ato de Jesus, e aqui o Paulo coloca muito bem, causou na humanidade toda o primeiro estágio da fé raciocinada. Eu interpreto que esse aqui foi a sementinha da fé raciocinada que lá na frente seria necessária para receber a doutrina espírita como terceira revelação. Né? Porque é o primeiro questionamento que a gente faz, é o que nos emociona. A mim, pelo menos, o que mais me emociona é isso. Ele que, e Emmanuel fala, ele que nada devia. Ele que só fez, só amou, morreu na cruz pela ingratidão humana. Então, ou seja, tem alguma coisa errada nessa lei. Pela maldição humana. Já se contesta, né? E olha o bem que fez isso, olha a perfeição dessa vinda do Cristo para nos livrar dessa maldição que hoje estaria aqui. A gente vai falar até hoje, se brincar aqui em São Caetano de Moro do lado, ia ter algum lugar que iam ter cruzes e iam estar pendurando as pessoas. Livro dos Espíritos. É o risco. Exatamente. É o risco, né, gente, do fanatismo, né? Exato. É muito perigoso esse fanatismo e às vezes as coisas precisam mesmo na natureza ir para um extremo, como aconteceu isso, quer dizer, eles já crucificavam ladrões já há muito tempo, mas a coisa precisa ir para um extremo que é crucificar uma pessoa totalmente inocente para que comece a plantar a sementinha da fé raciocinada. Então, precisa ir para o fanatismo extremista, primeiro para a gente sentir na pele como aquilo é ruim e falar, não, pera, tá errado. Alguém tem que começar a ter essa sensibilidade de falar, tá errado, isso não pode, a nossa lei tem que mudar. Né? Então, às vezes, o ser humano, às vezes, eu estou vendo isso hoje em dia mesmo, sabe? Se a gente comparar, está acontecendo isso muito no nosso país, no modo geral, no mundo todo. A gente está indo para alguns extremos diversos em várias áreas aí, que a gente é bom, é triste, mas é bom porque vai chegar naquele limite, né? A gente fala, chega, não quero mais isso, está errado, não pode. As pessoas vão se sensibilizando, né? De ver a crueldade, de ver o egoísmo, de ver vários sentimentos ruins assim, ao nível mais alto, extremo, para poder voltar ao raciocínio e voltar ao equilíbrio para uma situação bem mais saudável. Exatamente. E aí, quando ele planta essa sementinha, né, que ele conta, na verdade, né, esse ato de plantar a sementinha da fé raciocinada, eu acho que de forma incrível, aí do 15 ao 22, o Paulo, na minha interpretação aqui, ele fala... então, que tem lá o Velho Testamento. Ele falou assim, gente, teve um momento aqui que a fé raciocinada foi colocada na humanidade para preparar para a chegada do Espiritismo. Que sem a fé raciocinada amadurecida, e aqui é bonito, né? Que tudo na natureza divina, ela é construída passo a passo, etapa a etapa, sem pressa. Né? Então, precisa aqui de 1800 e tantos anos para essa fé raciocinada que foi plantadinha aqui nesse exemplo de Jesus amadurecer nos corações humanos para que a doutrina espírita possa vir. Né? Então, Jesus, você vai lá, ano zero você vai, e aí daqui a 1852 anos, essa fé raciocinada já vai estar madura o suficiente para receber a doutrina. Né? E aí, do 15 ao 22, o Paulo aqui, ele fala exatamente dessas... No 17, até no 17 ele fala dos 430 anos.
Dos 430 anos. Precisou 430 anos para chegar agora a questão da gente entender que existe uma coisa racional, uma fé Racional, exatamente, raciocinada, exatamente. E aí ele conta dessa que a gente estuda, né? A gente estuda o doutrina espírita, né? Primeira revelação, o que foi lá, Moisés, por quê? Para frear a humanidade, depois preparando a humanidade para ser capaz de receber os conceitos do amor, do Deus Pai que Jesus trouxe, preparando a humanidade para receber aqui o Consolador prometido, que é a revelação do mundo dos espíritos, o intercâmbio entre todos, das leis divinas, como se aplicam, né? Toda essa história a gente já estuda aqui nos nossos estudos básicos da doutrina. E aí o Paulo fala, ó, e eu quero pedir licença para ler o trecho, porque ele fala bastante, ó. Irmãos, usarei uma linguagem corrente. Né? Então, usarei aqui uma linguagem atual. Não vou falar aqui das coisas futuras, dos espíritos que eu escuto. Vocês entendem. Olha o exemplo que ele dá aqui como doutor da lei, né? Da condição humana. Ele fala, ó, um testamento devidamente outorgado, ainda que seja por um homem, ninguém pode anulá-lo nem acrescentar-lhe nada. Então ele fala, ó, o testamento que eu outorgar, ninguém pode falar, não, isso aqui não vou dar, ou acrescenta aqui um carro, ou isso aqui não, né? Não, está outorgado. É isso, pronto, acabou. Né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Então ele volta em Abraão. Então ele fala assim, ó, as promessas que o Cristo trouxe aqui não é dele. É lá de Abraão. Foi lá em Abraão que foi prometido. Lá em Abraão, 430 anos atrás. Né? E aqui, ó, ele fala, foram feitos a Abraão e a sua descendência. Não diz descendentes no plural, mas olha o Paulo aqui, professor, impressionante. Né? Não diz descendências no plural, mas descendência no singular. E a teu descendente, que é Cristo. Né? Pois eu digo, um testamento já outorgado por Deus não pode anulá-lo uma lei que chega 430 anos depois, invalidando a promessa. Veio Abraão, que recebeu o testamento, o evangelho, a lei, que ele exercitou na sua fé. 435 anos depois veio Moisés, que trouxe a lei mosaica dos homens para controlar a humanidade da época. E aí o Paulo fala, ó, então, um testamento lá atrás, que falava, tenha fé em Deus, no amor, tudo isso, da consciência das leis divinas. Moisés trouxe uma lei que a humanidade na época interpretou como mudando aquilo lá atrás. E Paulo está falando, não, aquilo lá não pode ser mudado, foi outorgado por Deus. Né? Então ele vem, não pode ser, não pode anular uma lei que chega 430 anos depois, invalidando a promessa. Portanto, se a herança vale em virtude da lei, já não é em virtude da promessa. Deus a deu de presente a Abraão em virtude da promessa. Então, ó, vocês estão entendendo aqui, né? Ele fala aqui, ó, Abraão recebeu aqui a promessa a base do evangelho, né? Ter fé na vontade de Deus, né? Seguir as leis divinas que Deus submeter à vontade de Deus. Aí ele fala que vem, o Hernani captou ali já, aí ele fala que vem o Moisés depois e traz a lei falando, não, gente, não é nada disso aqui, é outra coisa diferente. Né? Como se estivesse invalidando. Aí o Paulo fala, ó, Moisés não está invalidando aquela promessa. Ora, se Moisés não está invalidando aquela promessa, por que ele trouxe essa lei? Né? E aí Paulo questiona isso aqui aos Gálatas. Então, para que serve a lei? E ele ensina. Foi acrescentada para delatar as transgressões até que chegasse o descendente beneficiário da promessa. E foi promulgada por anjos por um mediador. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, é exatamente isso da doutrina. Exatamente. A ideia de Deus sempre foi a mesma, nunca se alterou. O evangelho começou lá no Abraão. Moisés trouxe a lei para quê? Para mudar o evangelho? Não. Mas para preparar, né, delatar os transgressores dessa lei divina,
para preparar a humanidade para a chegada daquele que representaria novamente aquela lei, que é Cristo. Né? Exatamente o que a gente estuda e exatamente o que Paulo fala aqui. Né? Então, era necessário para que a humanidade estivesse pronta para receber o Evangelho, o conceito do amor, do auxílio, da fraternidade e do amor ao próximo. Por quê? Vamos recordar aqui de uma das leis mosaicas, e aí a interpretação. Olho por olho, dente por dente. O que Moisés falou? Se alguém quebrar o seu braço, você vai lá e quebra o braço de alguém. O que Moisés está fazendo aqui? Exatamente o que o Paulo está contando. Exatamente o que ele está preparando. Porque antes de Moisés falar isso, se alguém ia lá e quebrasse meu braço, eu ia lá e matava a família dele inteira, colocava fogo na vila inteira, matava com crueldade todo mundo. Eu angariava débitos para mim inúmeros, no qual eu nunca conseguiria sair desse ciclo de animalidade e me colocar aqui em processo evolutivo para ser capaz de entender o que Cristo estava querendo falar. Então Moisés começou a falar assim, gente, é o seguinte, agora, quando alguém quebrar nosso braço, a gente só quebra o braço de volta. É isso. Não pode mais pôr fogo. É literalmente o que ele fala aqui, delatar as transgressões. É literalmente isso, porque se eu vou lá, por que você está quebrando um braço dele? Porque ele quebrou o meu. É literalmente isso, né? Exato. Então, porque quando vinha e roubava a minha ovelha, eu ia lá e matava todo mundo. Aí o que acontecia? E a gente, antes de Moisés, quando a gente lê o Antigo Testamento, mostra esses processos acontecendo. Essas matanças, o irmão Caim e Abel, uma coisa sem fim, um looping sem fim. Então alguém roubava minha ovelha, eu ia lá e matava todo mundo da vila dele. Sobrava um que alimentava um ódio por isso, ia na minha vila e matava todo mundo na minha vila. E a gente estuda aqui como é que é isso no mundo espiritual, né? As obsessões, não consegue... Que confusão, não? Tem que ter reencarnação compulsória, aí se degladeia e se mata. E aí, o que Moisés fez? Gente, vamos lá, ó. Quebrou o bracinho, só quebra o bracinho do outro. Roubou a ovelha, vai lá e rouba a ovelha do outro. Está diminuindo aqui, né, a exposição a transgressões mais pesadas que atrasaria a preparação da humanidade para receber Jesus. Né? Então, ele explica aqui e aí ele continua. Então, a lei vai contra as promessas? Ele se questiona de novo. De modo nenhum. Se fosse dada uma lei capaz de dar vida, certamente pela lei se obteria justiça. Mas a Escritura inclui todos sob o pecado, de modo que o prometido seja entregue aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Né? Então ele fala, a lei também não veio para mudar a promessa. Não veio de modo nenhum. De modo nenhum. Né? Ela veio, se fosse dada uma lei capaz de dar vida, certamente pela lei se obteria justiça. Então, o que aconteceu aqui ele está falando que Jesus, e o que Jesus fala? Eu não vim modificar a lei, mas fazê-la cumpri-la. Porque ele deu vida à lei. E aí ele obtém a justiça. Né? Essa colocação aqui de Paulo é um professor aqui, é uma aula universitária de A Caminho da Luz. É um visionário. Sabe o que eu tirei desse capítulo que você falou aqui, a lei e a promessa? É muito interessante que quando você começou a falar, eu comecei a dar risada, porque para mim, isso que você falou é importante, mas eu deslumbrei outra coisa. Ele descreveu aqui o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés, primeiro Abraão, a lei está lá já, está otorgada. Tá? Aí vem Moisés, recebeu os 10 mandamentos, que é de Deus, a lei de Deus. Ele que fez a lei mosaica para conter a humanidade. Exatamente. Aí ele vem aqui, ó. Portanto, a herança vale virtude. Então, para que serve a lei? Foi acrescentada para delatar as transgressões, para segurar o povo, até que chegasse a descendente beneficiário, Jesus, de promessa. E foi promulgada pelos anjos, os espíritos, doutrina espírita. Exatamente. E aí ele escreve, cara. As 3 etapas. Eu vou aqui, você falou, não vou destruir a lei. Não vim destruir a lei. Como é que ele começa? As 3 revelações. Exatamente. É muito lindo, é impressionante.
E aí a gente pega no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, eu não me lembro agora, pode ser que me fuja a cabeça, eu não lembro se é no de Mateus ou no João, que ele começa o Evangelho explicando a descendência de Abraão até Jesus. Sim. Né? Você vê que é descendente direto. O livro do Haroldo lá, que no Novo Testamento também ele faz isso. Ele faz, né? Toda a descendência. Exatamente. Impressionante. É muito bom. Muito bom. E aí, para finalizar o capítulo de hoje, o estudo de hoje, do 23 ao 29, que é o último trecho, sim. Para mim fica claro que também é a reflexão geral sobre as etapas dessa revelação, né? Das revelações, né? Cada uma das etapas das revelações. E muito bonito que ele bota aqui Jesus como um ser que não distingue uns dos outros, né? Então ele fortalece aqui o conceito de pai único. Então, assim, se o pai é o pai de todos, todos nós somos irmãos, iguais filhos do mesmo pai. Então, quando ele começa lá, ó, antes que chegasse a fé, aqui é bonito, antes que chegasse a fé, antes que chegasse Jesus, éramos prisioneiros, guardados pela lei, até que se revelasse a fé futura. De novo, as 3 etapas aqui. Né? Antigo Testamento, Jesus e vida futura, Espiritismo. Gente, de modo que crianças, né? Oi? Como criança, guardados como crianças. Guardados como crianças, exatamente, exatamente. A gente faz isso com nossos filhos, né? A gente resguarda ali para não morrer, né? Que senão não morre. Exatamente, senão se acaba. Quer ver uma coisa interessante? Antes que você faça a continuação do texto, lê o 29. E se pertenceis a Cristo, sois descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. Veja que, cara, você é herdeiro de Abraão. Exato, sou, né? Exatamente. Da promessa. Da promessa. É maravilhoso. É promessa. Eu fico até pensando, às vezes, se o Abraão não é um personagem fictício que conta a história de Jesus no seu processo de evolução espiritual, transformando como Cristo e ganhando a humanidade como tutelados, né? Quando Deus dá lá a Jesus, ó, tá aqui um orbe para você cuidar, né? Todos os seus descendentes, né? Mas aí você vê Bright Big. Às vezes eu fico pensando se Jesus não é se Abraão, desculpa, não é uma figura poética, né? Ilustrativa e poética, não que Abraão existiu e era o Espírito de Jesus, não isso, mas se não era uma literatura poética que foi feito para contar a história da ascensão espiritual de Jesus, iniciando tudo, porque o evangelho para esse mundo é o quê? Começou lá atrás com Jesus no seu processo crístico, e aí Deus falando, tá vendo toda a sua descendência? Aqui é a sua descendência, ó, fruto da sua criação, o seu mundo, é o seu mundo. Olha as estrelas. Né? Olha as estrelas. E aí, quando ele, no seu 29, me faz pensar isso, né? Todos nós somos descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. Porque imagina Deus, enquanto está direto com Cristo falando, olha, até me emociona, até arrepia, falando assim, olha, terás aqui um orbe para cuidar, né? E fazer com que todos esses espíritos atinjam a perfeição relativa, a felicidade e nos encontrem, né? Essa é a promessa que Deus fez para Abraão na literatura poética, né? E que a gente estuda, o Haroldo fala isso, e no Caminho da Luz também, que foi o que aconteceu, né? Jesus recebeu de Deus o planeta para ser o governador e confiou todos nós como seus herdeiros da felicidade, né? Por isso que bem-aventurado os mansos pacíficos, pois eles herdarão a terra. Herdarão a terra. Seremos o herdeiro dessa terra que Jesus começou lá ainda no seu mundo primitivo, né? O 24 ele fala, de modo que a lei era nosso pedagogo, até que vier, isso aqui, ó, a lei era nosso pedagogo. Estava aqui nos controlando, nos ensinando a andar, a respeitar, a fazer as coisas. Para não fazer, para não fugir dela. Fazer, exatamente. Tipo criança mesmo, é tipo criança. Tipo criança, exatamente. Até que viesse Cristo e recebêssemos a justiça pela fé.
Mas ao chegar à fé, já não dependemos do pedagogo. Olha só as etapas das 3 revelações, né? Olha as etapas das 3 revelações. Olha, gente, chegou Jesus aqui, tá bom. Agora, tá vendo? Não precisa mais apedrejar a mulher adulta. Isso aqui foi útil, ok, legal, bacana, bonito. Mas não precisa mais, né? Agora a gente tem aqui um novo momento, né? Que é por isso que a gente fala que Cristo nos libertou dos pecados, né? Exatamente. Que a gente nos libertou desta lei, dessas regras todas. Da maldição. E dessa maldição toda, e nos libertou também, por outro lado, da culpa desses pecados todos que a gente já cometeu muito tempo antes, entendendo que faz parte do nosso processo, que essa lei foi pedagoga, não uma questão de castigo para a gente. Exatamente. É uma questão de... Pedagogo quer dizer, tem um método para ensinar, é por amor, na verdade, não é uma pedagogia de fez e castigou. Então, a gente entende de uma forma diferente quando você fala Cristo nos libertou dos nossos pecados, morreu por nós na cruz para nos livrar, que os irmãos católicos falam bastante isso, mas tem essa visão mesmo, ele nos libertou porque nos tirou dessa escravidão, dessa lei, e também da culpa, né? A gente começa a entender que tudo processo, faz parte, não tem como pular, não tinha como ir direto de Abraão para Espiritismo, não tinha como. E aí, qual é o ensinamento de Kardec? Fé, raciocinado. Exatamente. Olha o que você acabou de dizer, Renato. Ele foi abrindo nossos olhos, e Jesus muitas vezes falou, venho, mas eu não posso vos falar tudo, que senão não compreendereis. Preparar. E esse ponto, né, que a Renata falou, e aí eu retorno aqui lá no início, no começo, lá no versículo 4, que a gente leu. Mas ao chegar da fé, já não dependemos do pedagogo, ou seja, ao chegar de Jesus, já não dependemos da lei mosaica. Mas foi em vão? E aí, Paulo já falou lá atrás, né? Não é em vão. Tanto não é foi em vão, necessário. Tanto que não é em vão, Thales, que nós espíritas hoje precisamos estudar a lei mosaica para ter a compreensão desse pulo que teve, dessa passagem que teve da lei, né, da fé Cristo e dos espíritos agora, dessa nova razão que Kardec fala da fé raciocinada. Exatamente. E da minha parte, para encerrar, só no 28, né, o 29 a gente já leu, que é muito bonito também, que ele fala, Jesus já não distingue judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, pois com Cristo Jesus sois todos um só. Né? Quer dizer, não tem diferença. As diferenças é condição humana. Né? Nós impomos as diferenças. Né? Para aquele que ama e tem a fé que todos nós somos filhos do mesmo Pai, não há diferença. E o dia que isso for internalizado nos nossos corações, as diferenças acabam. E com as diferenças acabando, acabam os conflitos, acabam as guerras, acabam o egoísmo, acaba o orgulho, acaba tudo. Tudo isso aqui é fruto da nossa concepção de que somos diferentes uns dos outros. Quando a gente entender que não, nós somos espíritos, tudo isso vai acabar. Sabe o que me lembra isso aí? Quando Pedro saiu para buscar os fariseus, os doutores da lei, para apresentar Jesus. Quando voltou, Jesus estava com as prostitutas, os publicanos, e eles falam, esse é teu mestre, sentado ali com todo esse povinho aí? Jesus já estava mostrando que não tem separação de nada. Não tem separação. Maravilhoso. Acho que é isso, meus amigos. A gente faz o 4 na próxima semana, né? O 4, talvez eu fazer o 4 e o 5, a gente combina durante a semana.